Então, olá, pessoal do nono ano. Então, dando continuidade ao conteúdo razões trigonométricas, agora eu vou explicar para vocês, tá? O que são ângulos notáveis. Ângulos notáveis são ângulos que a gente pode calcular seno, cosseno e tangente através de figuras conhecidas, como o quadrado e o triângulo equilátero. Então, nós temos três ângulos notáveis, que é o de 30 graus, o de 45 graus e o de 60 graus. Então, começando, aqui nós temos um quadrado, onde nós temos aqui o lado, um ângulo de 45 graus e uma diagonal. O que a gente tem aqui? Nós temos um triângulo retângulo. Quando nós temos um triângulo retângulo, nós podemos usar o quê? O teorema de Pitágoras. Então, usando o teorema de Pitágoras, a gente vai descobrir o quê? A gente vai descobrir uma relação para a diagonal do quadrado. Então, aqui, ó, se eu for aplicar Pitágoras, a hipotenusa é diagonal ao quadrado, igual aos catetos, que é lado ao quadrado, mais lado ao quadrado. Vai ficar 2 lado ao quadrado, tirando a raiz, eu consigo tirar a raiz do L quadrado, que é L, e o do 2 vai ficar a raiz de 2. Então, a diagonal de um quadrado é lado raiz de 2 sempre, tá? Essa aqui é a relação estabelecida para a diagonal de um quadrado. Bom, a gente precisa dessa relação para quê? Para calcular seno, cosseno e tangente desse ângulo que a gente está tratando, que é o de 45 graus. Certo? Por que aqui é 45, ó? Porque a diagonal divide o quadrado em dois ângulos iguais, ó. Então, se esse aqui é um ângulo reto, então esse aqui só pode ser 45, por outro lado, 45. Então, vamos lá para as razões trigonométricas. Qual é a razão do seno? Cateto oposto dividido por hipotenusa. Qual é o cateto oposto desse triângulo? Ó, considerando este ângulo, é o lado. Qual é a minha hipotenusa? É a diagonal. Só que a minha diagonal, eu já vi que é L raiz de 2, ó. Aqui eu vou simplificar, vou ficar com 1 raiz de 2. A gente aprendeu que não pode ficar raiz no denominador, então que a gente tem que racionalizar. Então, foi o que eu fiz, multipliquei raiz de 2 no numerador e denominador. Fiquei com raiz de 2 sobre 2. Então, já descobrimos que o seno de 45 graus é a raiz de 2 sobre 2. E assim a gente vai fazer para o cosseno e para a tangente. O cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa, ó, considerando esse ângulo adjacente ao que toca no ângulo. Então, é o lado. E a hipotenusa? Bom, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo reto, é a diagonal. Só que eu não vou botar D aqui, eu já vou botar a diagonal que eu calculei, L raiz de 2. Simplificando, nesse caso, vai dar exatamente o mesmo valor. Então, o seno e o cosseno de 45 graus são iguais. E a tangente é a coca, né? Cateto oposto dividido por cateto adjacente. Qual é o cateto oposto a esse ângulo de 45 graus? É o lado. E o adjacente também é lado. Então, vai ficar lado divididos por lado, que é 1. Então, com isso, através de um quadrado, a gente conseguiu descobrir o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Como eu falei para vocês, esse 45 não foi eu que inventei, coloquei aqui, e sim por quê? Porque a gente sabe que um quadrado tem 90 graus aqui no ângulo reto. Como tem uma diagonal, nós dividimos em dois ângulos de 45. Então, foi possível calcular seno, cosseno e tangente do quadrado. Bom, agora tem mais um outro caso, que é o caso do triângulo equilátero, tá? O que acontece? Quando a gente divide aqui a altura, ó, o que um triângulo tem? A gente já estudou em anos anteriores, tá? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Se ele é equilátero, ele tem os três ângulos 60, porque ele tem os três ângulos e os três lados iguais, certo? Então, se aqui é 60, eu vou traçar uma altura, então vai ficar 30 para um lado e 30 para o outro. Então, esse aqui só pode ser o ângulo de 30. E esse aqui, o de 60, tá? Isso porque o triângulo é equilátero. Com isso, a gente tem aqui uma altura, um lado e o outro lado aqui, os três lados do triângulo. Bom, daqui a gente estabelece, através do teorema de Pitágoras, que é muito utilizado, muito mesmo, nesse conteúdo, tá? A gente usa mais uma vez Pitágoras para conseguir estabelecer uma relação. Então, eu vou fazer aqui, ó, lado ao quadrado, tá? A hipotenusa, ó, desse triângulo é o lado ao quadrado igual a altura ao quadrado, ó,
mais esse pedacinho. Esse pedaço grande não é lado? Então, esse aqui é a metade do lado, ó, lado divididos por 2 ao quadrado. Aí, aqui é só calcular, tá? Eu isolei a altura, mas vocês podem calcular, tá todo o cálculo desenvolvido aqui, que nós vamos chegar com a altura, isso aqui é um L, tá, gente? Alguém pode confundir, achar que é um 1, mas é um L. Nós vamos desenvolver todo o cálculo e vamos chegar ao quê? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima. Nós vamos chegar aqui a altura igual a lado raiz de 3 sobre 3, certo? Por que eu fiz isso? Porque agora, para calcular o seno, o cosseno e a tangente, eu vou usar em alguns momentos a altura. E com essa relação de lado, a gente consegue chegar nos valores de seno, cosseno e tangente, tá? Bom, aqui, como vocês estão vendo, nós temos dois ângulos notáveis, o de 30 e o de 60. Então, vou usar primeiro o de 30 e vou calcular o seno, cosseno e tangente, tá? Desse ângulo aqui de 30 graus. Depois, a gente faz o de 60. Tudo igual, ó. Seno de 30, cateto oposto dividido por hipotenusa. Cosseno de 30, cateto adjacente dividido por hipotenusa. Tangente de 30, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Aqui eu fiz as substituições. Vamos analisar aqui o seno de 30. Qual é o cateto oposto, ó? Oposto. É esse aqui. É lado dividido por 2. Qual é a minha hipotenusa? O lado. Ó, lado divididos por 2, divididos por lado. Como é divisão de frações, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de L é 1 sobre L. Corta, sobra 1 meio. Então, o seno de 30 graus é 1 meio. E assim, nós vamos fazer para o cosseno e para a tangente. Qual é o cateto adjacente? Aquele que toca aqui, ó, é a altura. Só que a altura eu já calculei, é L raiz de 3 sobre 2, ó. E qual é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é L. Então, a mesma coisa, que eu já botei a resposta final, mas é só copiar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda, que vai sobrar a raiz de 3 sobre 2. E a última aqui, que é a tangente de 30, que é cateto oposto, cateto adjacente. Bom, o oposto a gente já sabe que ela, aqui, ó, que é a metade, porque aqui eu tenho, ó, a metade do lado, certo? Lado sobre 2, e o cateto adjacente, a gente sabe que é a nossa altura, tá? Só que a altura não tem esse valor, então o que eu faço? Eu troco pela relação estabelecida. L raiz de 3 sobre 2, tá? Copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, faço as simplificações, sobrou 1 raiz de 3. Racionalizo raiz de 3 sobre 3, tá? Então, achamos também a tangente de 30.